controle de mato no pomar e ainda assim ter sustentabilidade. Já deve ter visto vários vídeos aí falando sobre mato, pegadinhas aí, zoeira de chacareiro, sitiante, que roça sem parar. E num ponto é verdade, pessoal. É isso mesmo, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar te mostrar várias situações que você pode, se você acha que o mato é um vilão, a gente pode transformar ele num aliado, tá? A gente já acompanhou vários vídeos aí com o Sérgio, pesquisadores do Embrapa, IAC, produtores. Então nesse vídeo hoje, acompanha até o final. Eu vou tentar te mostrar tudo que eu aprendi e tudo que a gente está vivendo aqui no Plantar em Casa, para entender o que é bom e o que é ruim, o que não pode, tá? E deixe seu comentário aí, pessoal, deixa sua dúvida na descrição e eu vou fazer um outro vídeo só respondendo essas dúvidas aí. Então vou postar 2 dias depois, vou fazer um vídeo só te respondendo essas dúvidas, os comentários de vocês, tá bom? Mas hoje nosso assunto aqui é mato, é controle de mato, tá certo? O que a gente não pode deixar acontecer é isso aqui, ó. É chegar na floração. É a primeira coisa que você tem que saber, tá? Que vai se alastrar. Apesar que até nesse momento da floração ele tem uma utilidade, tá? Você parar para analisar a braquiária, quando ela tá com essa floração, as abelhas chegam a fazer barulho aqui, de tanta abelha que dá aqui. E se você olhar na perninha dessa aqui, olha o néctar indo ali, tá? Então tudo tem um porquê. Mas para o controle de mato a gente não pode deixar chegar na floração, senão a gente perde o controle. É a primeira coisa que você tem que saber, tá bom? E é claro, né? Esse mato aqui não pode ficar perto de casa. Você corre o risco de ter cobra, ter aranha, tudo aqui no meio. Apesar que eu aqui no Plantar em Casa eu gosto de deixar as galinhas soltas, tá? Pelo menos aranha, galinha de Angola, eu sei que já dá um controle, escorpião, esse tipo de coisa. Então quem tem um sítio, quando começa um tempinho assim, começa a chover, começa a garoar, ele já pensa, mato e mais mato. Para quem não me conhece, sou Carlos Toquinho do Plantar em Casa, Escola de Fruticultura Voluntária. E para ficar mais fácil, a gente vai falar que vai dividir vários tipos. Primeiro, é possível ter um pomar com braquiária? Vamos responder essa pergunta. É possível ter grama? Um jardim, numa casa? Vamos responder essa pergunta. É possível ter opções, nem mato, nem grama? Sim, a gente tem ali um amendoim forrageiro. É possível tirar a braquiária e deixar a mata como se fosse nativa do local? Também é uma opção, a gente vai comentar sobre isso, tá? Vamos lá num passo a passo. Primeiro você tem que entender o que é prejudicial e o que é aliado. Vamos lá. Mas vamos lá, Toquinho, eu não consigo controlar o mato aqui na minha chácara, no meu sítio. O que eu tenho que me preocupar em relação ao pomar? A maior preocupação, pessoal, é o entorno aqui do seu pomar, tá? Então, no tronco das suas frutíferas, pelo menos um raio ali, eu vou falar no mínimo 30 centímetros, você tem que deixar limpo. Para ver o tronco, ver se não tem broca, ver se não tem formiga, esse seria a preocupação, tá? A gente olha que nem situações que nem essa aqui, ó. Aqui já não pode acontecer. Aqui, olha, a braquiária tomou conta, ela começa a sombrear a planta. Olha a carga dessa acerola. Olha que carga bonita. Mas a planta tá aqui tomada. Então eu não sei se tem broca, se tem formiga, se tem inseto. Daqui a pouco vai começar a cobrir ela. Então aqui tá errado. Então isso é o que você tem que se preocupar em geral. Vamos lá aqui, né? Aproveitando que a Karen tá aqui ajudando. Aqui é uma lona, um teste que a gente está fazendo com a braquiária, tá? Para começar a explicar para vocês. A ideia aqui é sufocar ela no calor. Essa lona é uma lona que a gente compra aí em Shopee, Mercado Livre da Vida. A ideia é sufocar ela e manter o pomar ali. Você podia fazer um papelão também em volta do tronco da sua planta. Também é a mesma ideia. Qual que é o nosso assunto de interesse aqui? É que o mato seque aqui embaixo, tá? É uma opção? É uma opção, mas aqui tem custo. Eu vou dar outra ideia. Muitas vezes a gente chega na estrada, pessoal, e vê o pessoal roçando e traz sacos disso aqui, olha. Isso aqui é uma palhada já morta, já seca. O que é essa palhada aqui, pessoal? É a braquiária da sua casa. É a braquiária do seu terreno. E aí a gente pega lá e traz aqui para jogar como cobertura. E olha só, ela tá aqui na nossa propriedade. Olha como é que fica aqui, já seca já. Ela vira a nossa cobertura morta. É muito importante para você entender os erros no pomar, tá? E o maior erro que tem é você carpir tudo e deixar limpo, sem nada, tá? Então tem que ter um equilíbrio. Esse termômetro aqui, nós fizemos aqui a análise do ambiente
e do solo. Um parâmetro muito interessante que a gente faz aqui é no solo. Quando tem cobertura na terra, o normal é que fique aqui 8 a 10 graus mais fresco na terra do que no ambiente. Quando não tem nada aqui de cobertura, o solo está seco e o sol bate, isso vira ao contrário. O solo fica de 8 a 10 graus mais quente que o ambiente. Então você imagina, a gente já pegou aqui com 35 graus e aqui com 40 e poucos graus. Então, cadê os micro-organismos aqui? Vai acabar com o seu solo. Então é muito importante você entender primeiro isso. Por que da cobertura? Quando você chega numa chácara, num sítio e está cheio de braquiária, na verdade, inicialmente ela está te dando um sinal. Aquele solo está compactado, duro, e ela vem para quebrar aquilo, tá? Não é um solo muito bom. Esse é o primeiro sinal que a gente entende aí em conversas, tá? Então tenta aproveitar ele. Antes de chegar na florada, roça ele, para você ter esse material como cobertura morta. E esse material vai começar a se sobrepor, cobertura e cobertura, tá? O que a gente vê muito aí nos parreirais, em muitos lugares aí? Eles deixam uma linha mais limpa e outra linha deixa alta. Então vai sempre intercalando uma linha roçada e uma linha alta. A gente vai ter uma outra discussão mais para frente que eu vou explicar para você o que acontece nesse alto e baixo, tá? Mas essa seria a primeira ideia, de você cortar esse material e deixar ele ali para se decompor. Não faça aquilo de juntar tudo, levar para um canto e botar fogo, tá certo? Vamos lá. Tô falando isso, mas aqui, Toquinho, o que você tá fazendo? Aqui eu tô erradicando a braquiária. Então, no primeiro momento, a gente usou ela a nosso favor, tá? Se a braquiária tá muito próxima ao pomar, muito grudado, ela solta uma substância que dificulta ali o desenvolvimento das plantas. A gente está vendo isso aí com uma linha de pesquisa, tá? E tem outra linha que fala que isso não tem problema. Aqui a gente sentiu um certo problema. Depois que a gente começou a limpar o entorno do pomar, as plantas se desenvolveram mais, principalmente as uvas, a linha das uvas, tá? É uma competição grande a braquiária com o pomar. Então você deixa ali limpo em volta da planta. Uma situação muito comum que a gente está começando a ver agora nas propriedades grandes, produtores, é quando você chega em frente à propriedade, você vê lá, você acha que está tudo abandonado, aquele matagal enorme. Ali é proposital, tá? Mas tem momentos exatos para você roçar aquilo ali. Então cada cultura vai ter um momento. Alguns é no momento da florada, eles roçam para não ter competição, outros na colheita, óbvio, mas tem momentos específicos que você vai passar lá, vai estar aquele matagal alto, você vai falar, nossa, mas abandonaram isso aqui. Não, tá cobrindo lá. E vai ter um momento que você vai passar lá, tá roçadinho, bonitinho, que é um momento que a planta não pode ter aquela competição, tá? E uma outra ideia que todo mundo tá fazendo é essa aqui, ó, é o amendoim forrageiro, tá? Ele fica uma cobertura meia alta, tá? Ele puxa também, a gente fala, muito nitrogênio para as plantas e não deixa de ser uma cobertura bonita. Então eu diria que isso aqui é um intermediário da braquiária, mas bem lembrando que a braquiária você vai ter esse material aqui decomposto com o tempo. E a gente tem aqui uma parte que vai puxar para a grama, uma parte mais bonita, que se concentra aqui muito bicho aqui, mas a gente também está vendo muito isso. Tem uns vídeos aí de produtores de atemóia, pitaia e outros, que eles fazem essa cobertura ele se alastra muito rápido e ele sufoca as outras plantas. Então, quando o amendoim forrageiro vai crescendo, ele vai sufocando a própria braquiária. Aqui, por exemplo, a braquiária, aos poucos, a gente vai puxando uma beleza de campo, né? Uma beleza puxando para o gramado e, ao mesmo tempo, continua a cobertura solo. Claro que na roçada vai sair menos material aqui. Essa é uma outra opção que a gente fala, amendoim forrageiro. Como eu te falei, uma opção intermediária ali, entre jardinagem da sua casa, ali um pomar caseiro. Você não vai deixar num pomar caseiro uma braquiária, né? Mas pode tentar intercalar com amendoim forrageiro. E sem contar que o amendoim forrageiro lhe dá uma florada linda, que as abelhas amam, tá? Adoram. Sempre vai ter essa florada. Lembrando aí, e eu já vi comentários que ele em excesso, ele concentra muito nitrogênio para o pomar, tá? Então é uma questão de análise de solo, mas eu acho que já seria um fator menor. Mas olha aqui a florada já chegando já dele. E aqui a gente já tem uma outra situação, a gente fala que é um pomar como se fosse nativo, tá?
Aqui a gente já vai discutir outra situação, que são as plantas indicadoras, tá? Um tipo de florada, outro tipo de florada. Então aqui é uma diversidade de plantas, tá? Quando você for olhar plantas indicadoras no Google, cada planta está te dizendo alguma coisa. Uma, solo rico em matéria orgânica, solo arenoso, solo pobre. Então, cada uma, olha, eu vou pegar aqui mais. Cada planta dessa, quando você for puxar aí no Google, vai te dizer uma coisa. E aqui, dito isso, é um controle biológico, tá? Então, tudo que eu tô falando são em trabalhos de pesquisa que a gente acompanhou, visitou. Quando você tem essa situação aqui, desse controle aqui biológico, então a gente tem o pomar do lado. Aqui vão ter insetos que iriam atacar o pomar, mas vão vir aqui, porque essas plantas são mais sugestivas para ela. Como você também vai ter o predador aqui, então a ideia é que você tenha um controle biológico aqui de pragas, tá? Essa é a ideia de se manter aqui essas plantas nativas no local. Outra sugestão que se faz muito hoje é você fazer a adubação verde, tá? Já são plantas aqui, cada uma com a sua função, crotalária, milheto e outras aqui. Tem vários vídeos no canal, cada uma com a sua função, tá? Para trazer nutrientes para o seu solo, é claro, conforme aquele momento de descanso da planta, faz o plantio. Ali tem a adubação de inverno, adubação de verão. E depois você vai pesquisar uma coisa muito usada hoje para melhorar a qualidade do seu solo. E aqui é o que eu ultimamente estou mais fazendo aqui no Plantando em Casa. Cobertura morta. A própria palhada da braquiária que a gente roça de um local e traz para outro. Bagaço de cana e outras coisas. Bagaço de cana vai trazer formiga. Formiga, amigo, se você não controlar, você vai ter a vida inteira, tá? E qual que é a consequência disso? É um solo úmido, pode estar o calor que for. Aqui está úmido e você vê com o tempo, vai decompondo. Tem minhoca, tem micro-organismo, tudo em atividade aqui. Qual que é o erro fatal? É o solo limpo. Solo limpo, o mato volta, porque na verdade o mato ele está vindo porque você deixou o solo limpo. É uma proteção para o mato. Então, ultimamente, muita cobertura, vai apodrecendo, criando camada e vai virando adubo para a planta. E aqui, na linha, ó, o que você não pode é isso, ó. Eu deixo sempre a linha carpida. Então, essa linha do pomar, eu mantenho limpo. Em volta, eu vou jogando cobertura, conforme o tempo ela vai abafando, vai saindo o mato, eu vou roçando baixo, deixando sempre aqui o solo protegido, tá? Olha, palhada, folha de serrapilheira, tudo isso a gente aproveita aqui da cobertura do solo. Agora vamos para o nosso último exemplo, que é para o pomar caseiro na sua casa. Mas vamos lá, Toquinho, existe manejo do mato? Sim, restos de poda você pode pegar, parte de mata que você roçou, leva para um local sombreado, deixa no cantinho, cobre, que aquilo ali vai virar como se fosse uma compostagem, tá? E também você anula com isso a sementeira. Às vezes o mato ele tem muita semente. Quando você leva e joga no seu solo, você está levando as sementes para lá. Quando você quebra esse ciclo, é melhor para você trazer. Tem muitas pessoas também que falam que se você colocar aqui um mato que acabou de cortar, ele vai estar retirando também nitrogênio do seu solo, tá? Tudo isso a gente já ouviu. Passa o quê? O que for mais prático para você. Dá para você levar todo esse material num canto, colocar lá e compostar, vai virar um melhor adubo. O que você não pode deixar o solo ali nu, tá? Não pode deixar o solo limpo. E sempre lembrando, você nunca joga em volta do tronco, principalmente verde. Deixa sempre no entorno ali um raio do tronco da sua planta. E por último, né, uma opção de cobertura que sempre me falam aqui é o gramado, tá? Pode gramado? Não atrapalha, é ruim, é bom. A gente tem um gramado aqui. Se a gente for falar francamente mesmo, o gramado não é uma boa opção, pensando às vezes no produtor. Ele compete nos tempos ali de menos chuva, ele compete com as plantas, tá? Então lembra sempre do raio lá no tronco, a proteção da planta. Só que aí a gente já vai entrar numa outra discussão, a estética, tá? Se você tá aí na sua casa, num pomar, aí na cidade, ou de repente um local turístico onde tem passagem de pessoas, o gramado com certeza vai ser a situação assim que vai combinar o pomar e a parte estética, tá? Então, tem vários tipos de grama que você pode escolher aí para estar colocando, mas o gramado ele vai fazer essa parte bonita, para falar a verdade. Então, um pomar bonito, rodeia ali, tem gente que coloca até pneu, vai falar bem ou mal, depois a gente explica por quê.
mas faz uma proteção nos troncos ali para a grama não invadir. Fica aquele gramado lindo, você dá uma cortada no gramado, o certo é até deixar assim, mas é lógico que você vai rastelar, vai jogar num cantinho, vai virar adubo também, tá? Vale a pena usar grama também, tá? Então eu diria como última opção, em que sentido? É um pomar caseiro, é um local turístico, é um local que vai trafegar crianças, pessoas, escola. Aí você coloca o gramado, vai fazer o casamento ali do pomar com a parte de jardinagem, tá? Mas aí você fala, não, é no sítio, é na roça, é lá no meio. Aí eu deixaria uma outra cobertura menos agressiva do que a grama, tá bom? Fica aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Sempre lembrando, tá? Cada região tem uma situação diferente, tá? Então tudo isso que eu tô falando aqui, de gramado, de cobertura, se você vai num local que não tem chuva, ali como a gente já visitou o norte de Jaíba, como já visitou Petrolina, Ceará, você vai ver que tudo isso que a gente está falando não tem muito sentido, porque lá não tem desenvolvimento de mato. Se não tem chuva, não tem mato. Normalmente lá você fala, mas como que o pomar é? Lá é gotejamento direto no pomar. Então não tem aquela preocupação com mato, com cobertura em volta, nem teria como. Então fica aí. E a gente for me complicar mais ainda, você pode ainda falar de agrofloresta, que já não é apenas uma cobertura, já é restos de poda em grande escala que vai se cobrindo no chão e fazendo matérias e matérias e matérias, tá? Bem já mais avançado. Então são ideias aí, espero que tenha te ajudado. Deixa suas dúvidas no comentário e assim que possível a gente vai respondendo para todos vocês, tá bom? Forte abraço a todos aí e vamos aqui roçar agora, vamos embora. Sua alegria agora como roçador, né? Fazendo o que eu falei, cobertura, a gente roça e tomba. Roça e tomba a cobertura e deixa lá apodrecendo, tá bom? A gente tem um outro vídeo ainda, que é tomar cuidado para não cortar as mudas, é o que acontece demais, ou machucar os troncos, mas isso aí é assunto para a próxima aula. Acabou a gasolina aqui, bora almoçar agora. Essa é a vida de chacreiro, de roceiro e de produtor. Vamos nessa.